Duas mulheres viviam juntas e todas as duas mulheres engravidaram e tiveram seus filhos, com uma diferença apenas de 3 dias. Só que certa noite, uma dessas mães rolou sobre o seu bebê e acordou e percebeu que o seu bebê estava morto. Então, o que ela fez foi até a amiga que estava deitada em outra parte do cômodo e trocou os seus filhos. Voltou para a sua cama, voltou a dormir. Já quase amanhecendo, aquela mãe que teve o bebê trocado acordou para amamentar o seu bebê. Então percebeu que o seu bebê estava morto. Ela chorou, ela se desesperou. Porém, quando ela sai à porta da casa já pela manhã, ela percebe alguns detalhes e nota que aquela criança não era o seu filho. Então ela se volta para outra mulher. Ela confere e ela verifica que o bebê que estava no colo vivo da sua amiga de quarto era, na verdade, o seu filho. Elas começam uma discussão. E a mulher que está com o filho daquela mãe não quer devolvê-lo. Diz que o filho que está com ela é o dela e o morto é o daquela mãe. Elas tiveram que, então, procurar o rei Salomão, um homem com a sabedoria de Deus. Chegaram perante o rei e a mãe que havia tido o seu bebê trocado disse: ó rei, esta mulher em uma noite dormiu sobre o seu bebê e o matou sufocado. Então ela, ainda de noite, foi até a minha cama e trocou o bebê dela morto pelo meu bebê vivo. Quando eu amanheci para amamentar o meu bebê, percebi que ele havia morrido. Mas poucos minutos depois, à luz do dia, notei que aquela criança não era o meu filho, que o meu filho estava no colo daquela mulher. Mas ela não quer me devolver. Então, aquela outra mulher disse: não, o filho que está comigo, a criança que está comigo é meu filho. O seu filho é a criança morta. E aquela mãe desesperada diz: não, a criança que está contigo, viva, esta é o meu filho. O rei então diz o seguinte: uma diz que a criança viva é seu filho, a outra diz que a criança viva também é seu filho. Estamos diante de uma situação difícil. Então o rei olha para o seu oficial da guarda que estava próximo ao seu trono e diz: tragam-me uma espada. O oficial então vai, pega uma espada e traz a espada para o rei. E o rei diz: dividam esta criança ao meio e deem metade para uma mãe, metade para outra mãe. Então o oficial desembainha a espada e vai na direção da mãe que estava com a criança no colo para cortar a criança ao meio. A verdadeira mãe daquela criança então se desespera e diz: ó rei, não faça isso, não mate a criança, entregue a criança viva e inteira para esta mulher. A outra mulher diz o seguinte: que esta criança seja dividida, então, que não fique criança nem para mim, nem para você, achando que a decisão do rei já havia sido tomada e o rei não voltaria atrás. Mas o rei, na sua sabedoria, o rei Salomão, aquele que quando Deus disse: pede-me o que queres e eu te darei, ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. E com esta sabedoria dada por Deus ao rei, o rei percebeu, olhando como se pudesse ver o coração daquelas duas mulheres. E ele então teve a certeza de que aquela mãe que abriu mão da sua criança, do seu filho, para que ele permanecesse vivo e ficasse com aquela outra mulher, era esta a verdadeira mãe. Então o rei disse: entregue a criança a esta mulher, pois ela é a verdadeira mãe desta criança. E a criança foi entregue à verdadeira mãe. Os dois puderam se abraçar. Então ela teve novamente o seu filho em seu seio, retornou para sua casa
e o vínculo de amor entre aquela mãe e aquele filho se tornaram ainda mais fortes. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir esta história, que foi baseada no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Compartilhe esta mensagem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que gostaria de ouvir esta história. Também deixe nos comentários a sua sugestão para um vídeo ou, quem sabe, até mesmo o seu pedido de oração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.